O tema dessa mensagem de manhã e também de tarde é a medicina da saúde e a origem das doenças. Irmãos, como farmacêutico que trabalha com câncer, eu tenho como prática e obrigação estar sempre lendo aquilo que sai de novo na área da saúde, na área da medicina, né? Na área dos novos medicamentos. E estamos sempre lendo as revistas mais importantes, isso é uma prática, né? no nosso trabalho. Então, a gente ouve muito questões de novas tecnologias, coisas modernas, mas eu sempre quis aprender a reforma de saúde, a mensagem de saúde, os tratamentos naturais que a nossa igreja sempre teve para ensinar. E Raquel e eu, a gente ia todos os anos nos encontros de saúde, né? Agora, os últimos anos, a gente não foi. E a gente sempre sentia falta da parte prática, era muito a parte teórica, né? Até que teve um ano que foi um pessoal de uma escola, e esse pessoal, eles ali naqueles dias, eles abordaram um pouco da parte prática e convidaram para fazer o curso médico missionário. A irmã Ellen White, ela diz que todo adventista deve ser um médico missionário. E vocês vão entender um pouquinho disso hoje, o porquê. E isso não é uma questão de ser profissional de saúde ou não. Ser médico missionário é conhecer a nossa mensagem e pregar essa mensagem, porque ela abre portas para a pregação do Evangelho. E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer esse curso, né? Numa escola que tem ali em Caxias. Já falei algumas vezes sobre essa escola, Esmirna também já foi, né? E fiz esse curso durante 28 dias seguidos, com meu sogro, com a minha sogra, que estão ali também atrás, fizeram comigo, e aprendi várias coisas. E desde lá, coloquei como missão, nas minhas palestras, juntar aquilo que existe de mais moderno na ciência, com os tratamentos naturais, com a nossa mensagem, e verificar que a nossa mensagem continua moderna, e contextualizar para os dias de hoje, tá bom? Então, eu vou focar aqui em ciência, não vou focar tanto em espírito de profecia, mas vou falar também de espírito de profecia, tá? Todas as abordagens e estratégias são importantes para que ajude você a entender essa mensagem. Então, vamos lá. Então, eu queria convidar você para estar aqui à tarde, tá bom, irmãos? E outra coisa, agora de manhã o tempo corre, não vai dar tempo de responder perguntas, dúvidas que você tem agora de manhã. Eu vou pedir para você, coloque no YouTube, se você puder entrar aí no YouTube, coloque a pergunta no vídeo, você também que está em casa, que aí a gente vai responder à tarde, tá bom? E se você tem dificuldade de usar o YouTube, aí eu vou pedir para você vir à tarde, para fazer a pergunta aqui ao vivo, tá bom? Vamos ver para onde eu ponho. Em primeiro lugar, faltou dizer uma coisa, tá? É muito importante a gente entender a base. Quando a gente fala muito sobre tecnologia, a gente se perde um pouco da base da saúde, de como começam as doenças, como começa a saúde, como começa a doença, e a gente precisa entender a base, porque se você entender a base, você vai estar se prevenindo contra todas as doenças. E isso nós gostaríamos de falar hoje. Ellen White diz que a doença ela é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação de leis da saúde. Em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Então, a doença é o nosso corpo nos avisando que tem alguma coisa que não está indo bem. Tá? A gente precisa raciocinar, como ela diz, da causa para o efeito. O que isso vem a ser? Se o meu corpo está me avisando, eu preciso entender qual é a causa desse aviso. Para muitas doenças hoje em dia, os profissionais de saúde viram para a gente e dizem que é questão genética ou
até mesmo algumas doenças se diz que a causa é desconhecida. Eu vejo nessa situação de atribuir quase tudo à genética ou a causas desconhecidas, eu vejo uma falta de conhecimento na base daquilo que é a saúde no geral. Hoje a gente foca muito nos problemas muito específicos, muita tecnologia, e o básico vai se esquecendo. Coisas que a gente aprende de bioquímica, fisiologia na faculdade, vai se perdendo porque a gente foca nas coisas mais modernas. Quando ela diz assim, a doença é resultante da violação das leis de saúde, ela quer dizer que o nosso corpo ele respeita algumas leis. E essas leis, se a gente respeitar, a gente não vai ficar doente. Mas quando a gente desrespeita essas leis, nós vamos gerar desconforto no nosso corpo. E o corpo vai trabalhar para consertar aquilo que não está bem. E ele vai trabalhando, e às vezes durante anos ele vai remediando, os órgãos vão se juntando um para ajudar o outro, para fazer as funções, mas quando as coisas vão acumulando durante muito tempo, às vezes anos, aí surgem as doenças. Mas elas avisam antes, com sintomas que às vezes levam anos para chegar na doença propriamente dita. Nós aprendemos muito que existem 8 remédios naturais, não é? Ar puro, luz solar, água pura, alimentação saudável, temperança, higiene, morada limpa e aprazível, exercício físico, repouso, pureza de vida, religião de Cristo, confiança no poder divino e, se for necessário, os tratamentos naturais. Então, esses são os remédios, essas são as leis que o nosso corpo reconhece. Quando nós não seguimos alguma dessas coisas, aí que vai causar desconforto, que pode levar aos sintomas, tá bom? E hoje em dia, ninguém consegue viver todos eles plenamente, né? A gente que mora aqui na cidade, só de estarmos morando na cidade, quer dizer que nós não temos ar puro, não é? E a vida estressante, corrida, vai levar a gente a desafiar a gente a viver esses remédios, né? Então, a gente tem essa luta, mas a gente tem que compreender essas coisas aqui. Sabe, a rota da doença, ela tem várias fases. Na primeira fase, tem a causa das doenças, que foi isso que a gente falou agora, tá? São as leis de saúde. Os irmãos conseguem ler o que está escrito aqui? Muito pequeno, né, irmãos? O que eu queria focar é a base, lembra, irmãos? É a base. Então, eu queria focar nessas 2 primeiras fases. A causa das doenças e as alterações bioquímicas que acontecem quando você não respeita as leis da saúde. São 3 as alterações bioquímicas. Estresse oxidativo, o teu corpo ele vai sendo oxidado ao longo do tempo. A segunda, inflamação, o teu corpo vai sendo inflamado ao longo do tempo e isso gera inflamação crônica, né? E a glicação, que é uma outra forma de toxicidade, que é a que tem a ver com a glicose. Então, essas 3 causas bioquímicas, alterações bioquímicas, vão levar às complicações nos eixos do nosso corpo, nos órgãos, e depois dessas alterações, vão levar às doenças crônicas. As doenças crônicas. Todas as doenças crônicas. Mas o que nós vamos falar aqui agora também tem a ver com as doenças agudas. As doenças agudas têm a ver com a nossa imunidade, não é? E as coisas que nós vamos falar agora, elas interferem na imunidade. Então, aquilo que eu vou abordar da base da saúde, vale para evitar todas as doenças, tá bom? Então, preste atenção nessas 3 causas. Estresse oxidativo, inflamação e glicação. Por questão de tempo e também para não dificultar muito, né, colocar muita coisa, eu vou me prender a uma situação hoje.
inflamação. Aquilo que eu já vou falar, sendo de manhã e de tarde, já é bastante informação, então não daria para falar mais do que isso, tá bom, irmãos? Falei, né? Hoje, a saúde, os profissionais de saúde, eles se focam muito lá na parte de cima, nos órgãos, nos sistemas e nas doenças, né? Mas precisamos focar muito mais na base, porque é a base que previne a origem das doenças. O fundador da medicina, ele disse, alguns séculos antes de Cristo, que toda doença começa no intestino. Nós temos no nosso corpo aproximadamente 10 trilhões de células. É muita coisa, não é? Muita coisa. Mas e se eu disser para você que tem alguma coisa no nosso corpo em quantidade maior do que 10 trilhões? Nós temos organismos vivos dentro da gente que chegam a 10 a 100 trilhões de micro-organismos. Basicamente, nós somos um hotel. Nós somos uma vida, mas somos um hotel para muitas outras vidas. Né? Além disso, só dentro de mim, dentro de você, tem mais vida do que todos os seres humanos em todo o planeta. É muita coisa, né? Só dentro de uma pessoa. Então, é como se você fosse um planeta. O que são esses micro-organismos? São bactérias, vírus, fungos. Os irmãos conseguem enxergar? Agora melhorou um pouco, né? Bactérias, vírus, fungos, protozoários e outros. Então, se são de 10 a 100 trilhões, você acha que esse assunto é importante ou não é? É importante a gente entender o que eles fazem dentro do nosso corpo, né? Esse conjunto todo desses micro-organismos, a gente tem o costume de chamar de microbiota. Então, daqui para frente, eu não vou mais falar bactérias, fungos, vírus, eu vou falar ou microbiota ou os bichinhos, tá bom? Para facilitar a minha vida e a facilidade de vocês, tá bom? A maioria desses bichinhos, eles vivem no nosso intestino. E eles nos ajudam na nossa saúde. Eu vou dizer para vocês algumas funções dessa microbiota. E vocês vão ver a importância que esses bichinhos têm para a nossa saúde. Digestão de alimentos, suprimento de nutrientes essenciais, proteção contra os invasores, patógenos, né, os invasores, proteção do revestimento do intestino. É o revestimento do intestino que é a barreira para as coisas passarem para o nosso sangue. As coisas que a gente precisa e ser uma barreira para não passar as coisas que são tóxicas, né? Corregulação do sistema imunológico, combate o crescimento de tumores, auxiliam na saúde mental. Quando eu digo que auxiliam na saúde mental, estou dizendo que esses bichinhos no intestino afetam a nossa saúde emocional. Vocês já sabiam disso? É importante ou não é? Alteram as nossas emoções, regulam a fome, influenciam o efeito dos medicamentos que a gente toma, se o medicamento vai fazer efeito ou não. E eles produzem 90% da serotonina do nosso organismo, que é o hormônio da alegria, da felicidade. Quando vocês verem essas letrinhas pequenininhas aqui, e que isso é uma pregação, mas também é uma palestra. Essas são as referências científicas daquilo que eu estou falando, para você entender que não é o André que está falando, não é a opinião do André, não é o que eu acho. Isso aqui é baseado em estudo científico, tá bom, irmãos? Se esses bichinhos têm todas essas funções, vocês acham que eles influenciam ou não na nossa saúde? Muito, né? Então,
quando esses bichinhos, a gente tem costume de dizer que existe a microbiota saudável e a microbiota que não é saudável. Existem esses bichinhos que são do bem e os que são do mal. Aqueles que nos ajudam a cumprir essas funções de saúde e aqueles que nos ajudam a levar a gente para as doenças, tá? E quando essa microbiota, esses bichinhos estão em desequilíbrio dentro do nosso intestino, a gente chama de disbiose. E a disbiose, ela provoca danos na barreira do intestino, né? A barreira que impede as coisas de entrarem no sangue. E leva a um enfraquecimento do sistema imunológico. E aí, as doenças agudas, né? Quando a gente entra em contato com os vírus, bactérias, né? Pode levar às doenças, às infecções. Mas também já é comprovado que a disbiose, esse desequilíbrio dos bichinhos, ele pode nos levar a doenças cardíacas, doenças inflamatórias, aterosclerose, obesidade, diabetes tipo 2, cirrose hepática, hipertensão, AVC, doenças autoimunes. Aqui, quando eu falo doenças autoimunes, eu estou falando de muitas doenças. Doença renal crônica, autismo, ansiedade, depressão, esquizofrenia, doenças neurodegenerativas também. Aqui estou falando de muitas doenças, como Parkinson, Alzheimer e muitas outras. Dor crônica e câncer. E quando eu falo câncer, o câncer são vários tipos, né? Não é uma doença só. Quando eu falo de autismo, também estou falando, não existe um tipo de autismo só, né? É um espectro. Então, basicamente, aqui estão todas as doenças crônicas. Tem a ver com a nossa saúde intestinal. E é por isso que Hipócrates disse que toda doença começa no intestino. Aí lembrando, né? Falamos de inflamação, é sobre isso que eu estou falando, sobre inflamação, tá? Esse é um exemplo. Eu tenho aqui alguns exemplos de estudos que demonstram que os remédios naturais, quando não são seguidos, nos levam a essas doenças que acabamos de falar. Então, esse estudo aqui fala que quando falta sono e luz solar, o que pode levar a gente a ter? Obesidade e diabetes. Então, esse é só um exemplo, tá? Vou começar a avançar, porque o tempo já está correndo, irmãos. O que não der tempo de falar agora, falaremos à tarde, tá bom? Irmãos, vocês já entenderam que falta de água pura, falta de luz solar, né, falta de exercício físico, leva a essas doenças todas, leva à inflamação, que leva a essas doenças todas. Mas precisamos orientar os irmãos em relação aos alimentos que levam à inflamação crônica. E são esses, né? Açúcar refinado, óleos vegetais, alimentos fritos, farinha refinada, laticínios, adoçantes artificiais, aditivos artificiais, gordura saturada, animais alimentados através de grãos, carne processada, glúten, mas com asterisco, álcool, gorduras trans e fast food. O que a gente poderia usar no lugar dessas coisas que nos fazem mal, que nos levam à doença? E no lugar do açúcar refinado, né? Tem o açúcar mascavo, tem o mel, tem o melado. No lugar dos óleos vegetais, né? O ideal seria a gente até não usar nenhum tipo de óleo, né? Mas tem o azeite, tem o óleo de coco. No lugar não usar alimentos fritos, tá bom? Laticínios, não usar nenhum tipo de produto que venha do leite. Sabe, o leite causa inflamação, causa vários problemas. Existem leites vegetais também, né? Que substituem. Adoçantes artificiais. O adoçante não serve para aquilo que ele diz que serve. Ele não substitui o açúcar. Ele provoca o gosto doce na nossa boca, mesmo não sendo açúcar, ele nos causa resistência à insulina,
Vocês lembram que daqueles 3 alterações bioquímicas que levam às doenças, a terceira era a glicação? É quando a glicose está em excesso no sangue. E isso começa com a resistência à insulina. O adoçante ele provoca a reação no nosso organismo de produzir a insulina em excesso. Então, não adianta. Além de serem substâncias químicas que causam doenças, outro tipo de doença, diferente do açúcar, né? Aditivos artificiais é evitar o alimento industrializado. Gordura saturada. A gordura que vem dos alimentos animais. Tá? A gente sabe hoje que existem gorduras boas e gorduras ruins. A gordura que vem dos animais, dos alimentos cárneos, né? Dos animais, não é uma gordura saudável. Além disso, os animais eles são alimentados por grãos, milho e soja transgênico, além deles receberem o que você já sabe, eles recebem hormônios, medicamentos, e tudo isso passa para a gente na carne e no leite. A carne processada, que é aquele tipo de carne... Sabe, até aqui, quando a gente fala de gordura saturada e animais, e carne de animais, a ciência ainda fica um pouco em dúvida, né? Se fala que é bom ou não. Tem um certo tipo de controvérsia. Mas hoje a carne processada, até mesmo a ciência já diz que é cancerígena, que é linguiça, salsicha, todos os embutidos, né? Peito de peru, presunto e tal. E às vezes eu fico triste ver irmãos usando algumas dessas coisas achando que é saudável. Sabe, às vezes passo mal ver alguns irmãos usando, achando que é uma alternativa para evitar outros alimentos. O glúten com asterístico, porque o glúten ele é uma proteína de difícil digestão e que pode causar muita alergia. Alergia, intolerância, tem mais uma outra palavra. Alergia, intolerância, acho que eu não vou lembrar agora, tá? Mas vários tipos de reações que o glúten pode causar, além de ser de difícil digestão. Então, basicamente, o que eu vou dizer também é uma controvérsia científica, tá bom, irmãos? Tem pessoas que dizem que é bom e tem pessoas que dizem que é ruim. Então, o que eu digo para você é que se tu percebe que tu já tem um pouco de inflamação, se tu já tem algum problema de saúde, se tu já está buscando melhorar a tua saúde, se tu não vive uma vida saudável usando os remédios naturais, tu sabe que tu precisa melhorar, então evite o glúten. Tá bom? O glúten ele está presente no trigo, no centeio e na cevada. E também em alguns produtos industrializados. Álcool, graças a Deus, né, não bebemos. Gorduras trans estão nas frituras, em alguns alimentos industrializados e fast foods. Hoje já se sabe, irmãos, cérebro e intestino andam ligados, andam juntos, de tal maneira que o intestino ele é chamado de segundo cérebro, não é? E é como eu estava pensando ontem, num time de futebol, tem o treinador e tem o capitão, né? O treinador está lá fora do campo, ele treina o time durante a semana e o capitão está lá dentro do campo passando as orientações do treinador. Então, é como se o cérebro fosse o treinador e o intestino é o capitão. Às vezes, eu já vi pessoas dizerem que em certas situações o intestino pode até ser considerado o primeiro cérebro, porque ele produz neurotransmissores. A gente falou de serotonina, não falamos de serotonina? Né? 70% do nosso sistema de defesa do nosso corpo está no intestino. Então, o intestino tem muitas funções, é muito importante. Continuando com os exemplos, tá? Comer frutas e legumes deixa jovens mais calmos e felizes. Então, a alimentação saudável mexe com as nossas emoções. Estudo aponta que dieta ruim afeta a capacidade de reações a algumas situações estressantes,
quando a gente tem que tomar decisões, quando a gente tem que pensar rápido, a pessoa que tem uma dieta saudável, ela está mais capacitada para isso. Não, meu tempo acabou. Eu só tenho 1 minuto. Eu vou continuar aqui à tarde, tá bom? Isso é um incentivo para que você venha. Tópicos que eu vou falar à tarde. Por que a gente tem tanta dificuldade de querer mudar? Às vezes a gente até quer, mas a gente adia, a gente se engana, né? A alimentação saudável, ela é mais cara? Vegetariana ou onívora, qual é a melhor dieta? É possível ser vegetariano e ter uma alimentação ruim? Como avaliar se a minha alimentação está sendo boa ou não? Como diminuir os agrotóxicos dos alimentos? E perguntas e respostas. Também no final a gente vai poder responder algumas perguntas, tá bom? Se os irmãos chegarem cedo, a gente começar cedo, vai dar mais tempo, tá bom? Então, basicamente, eu queria dizer para vocês que existe uma medicina da saúde e existe uma medicina da doença. A gente escolhe aonde a gente quer focar. Na medicina da saúde, você é o ator principal. Ninguém vai se preocupar com a sua saúde mais do que você. Agora, se você deixar para ficar doente, para você buscar a ajuda dos profissionais, eles vão te ajudar. Mas se você entender de saúde a base da origem das doenças, você tem todas as condições de até ensinar para outras pessoas e ser uma bênção. E eu queria dizer que eu tenho redes sociais em que eu também falo sobre esses assuntos. E se você quiser me seguir nas redes sociais, né, você vai encontrar também outros assuntos, outros conteúdos, inclusive de saúde emocional, que eu não vou falar muito hoje, que você possa me seguir também nas minhas redes, tá bom? Espero os irmãos aqui na parte da tarde e queria convidá-los então para a gente orar, para nós terminarmos, porque nós temos que ler a ata da comissão, tá bom, irmãos? E vamos orar então pela nossa saúde, vamos orar para que Deus possa nos dar a compreensão correta daquilo que nós falamos, que você vai entender também a questão espiritual à tarde, a questão de como a nossa fé se relaciona com esse conhecimento, tá bom? Obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar aqui da tua mensagem para a nossa igreja e para aqueles que nos acompanham também através do computador, das redes sociais. O Senhor sabe que eu tinha mais algumas coisas para falar, eu precisei falar um pouco rápido, mas que o Senhor possa ajudar para que todas as pessoas possam compreender essa mensagem que foi falada de manhã, e que o Senhor possa também nos trazer na parte da tarde, para que não possamos ficar com dúvidas a respeito da saúde, que possamos saber aquilo que precisamos fazer para melhorar, para nos cuidar melhor e cuidar daquelas pessoas que nós amamos, Pai. Ajuda, Pai, a Tua igreja a viver esse plano e abençoar outras pessoas. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém.